Olá, boa noite a todos. Esse relato que irei contar para vocês agora aconteceu comigo. Eu nunca contei isso a ninguém, pois eu sempre tive a certeza de que ninguém iria acreditar na minha história. Para quem nunca passou por uma experiência sobrenatural, é comum ter amarras com certas coisas e sempre duvidar, chegando ao ponto do famoso "eu só acredito vendo". Um conselho: não queiram ver, não é algo agradável. Porém, depois de algum tempo lendo histórias em fóruns e blogs e de ver vários vídeos no YouTube, resolvi criar coragem e contar também a minha história, que há muito tempo atrás, de quando eu era uma criança. O meu já falecido pai gostava muito de pescar, mas como não morávamos em uma área litorânea, só restava um rio que era a continuação de uma cachoeira que também não ficava tão perto, ficava bem mais acima, subindo o rio. Mas era o que tinha. Então, pelo menos uma vez a cada 15 dias, o meu pai ia para lá, retornando somente no dia seguinte. Normalmente ia ele, uns amigos dele e uns tios meus. Nessa época eu era molecote, mas sempre gostei de aventuras. E pensem a aventura que seria para uma criança passar a noite em uma mata pescando em um rio com o pai. Eu sempre pedia para poder ir junto, mas ele nunca deixava. Dizia que eu era muito novo, e realmente eu era, mas eu não me importava. Era ele ir pescar e eu pedia para ir também. Porém, quando fiz meus 12, 13 anos, em uma tarde, o meu pai chegou dizendo que naquela noite ele iria pescar e que eu poderia ir com ele. Nossa, me lembro o quanto eu fiquei feliz em poder ir pescar com meu pai. Eu fiquei contando as horas e os minutos nos dedos, até que a tarde acabou e saímos em direção à margem do rio. Demoramos muito para chegar ao local, mesmo indo no Fusca azul do meu também já falecido tio Jorge. A rua era cheia de buracos, então íamos muito devagar e depois de um bom tempo naquela estradinha, finalmente chegamos ao local. Paramos o Fusquinha em uma área mais aberta e pegamos uma espécie de trilha por dentro da mata que levou uns 10, 15 minutos de caminhada e logo estávamos na margem do rio. Armamos nossas coisas e logo começamos a nossa pescaria. Meu pai, meu tio e eu, cada um com uma vara de pescar. A noite estava clara, a lua alta no céu iluminando praticamente toda a área ao redor, quase até a outra margem do rio. Até certa hora, a pescaria estava fraca. Chegamos até a pegar alguns peixes, mas nada de tão relevante. Apenas algumas tilápias, lambaris e traíras. Quando foi por volta das 11 horas, melhorou e começamos a pegar mais peixes. Mas quando foi por volta de 1 da manhã, o ambiente mudou completamente. O clima ficou pesado. Um silêncio tomou conta do lugar. Parecia que algo de muito ruim estava por perto. E realmente estava. Só não sabíamos ainda o que era. Mas não demorou muito e começamos a ouvir passos nas folhas secas ao nosso redor. Meu pai e meu tio faziam silêncio e pediam para que eu fizesse o mesmo. Mesmo muito assustado, apenas obedeci. Eles rapidamente passaram as mãos nas facas que estavam usando para limpar os peixes e se colocaram em alerta. Mas o que saiu da mata, acho que nem uma arma de fogo seria capaz de parar. A uns 6 metros do nosso lado, saiu uma criatura que lembrava um cão, um gigante cão negro. Ele estava muito sujo e de pelos embolados e com um cheiro de carniça insuportável. Aquela coisa andava igual um macaco com as pernas traseiras apoiadas pelas pernas dianteiras, que pareciam dar equilíbrio para aquele ser. Quando meu pai e meu tio viram o que era a tal criatura, eles me pegaram pelo braço e me puxaram para dentro d'água. Aquele ser bestial se aproximou das nossas coisas e revirou tudo. Comeu tanto os peixes que estavam em uma caixa de isopor, quanto as tripas e entranhas dos peixes que estavam caídas ao lado sobre uma pedra. E nós três dentro daquela água gelada do rio. De dentro da água, víamos aquele monstro rondando de um lado para o outro, como se buscasse uma forma de nos pegar. O meu pai ainda falou: "Jorge, isso é um lobisomem." Meu tio respondeu que o meu pai estava louco, pois lobisomens não existem. E meu pai perguntava se ele sabia então que diabos era aquilo. E ambos ficavam se olhando sem nenhum dos dois ter uma resposta.
Depois de muito tempo e vendo que não teria como nos pegar, aquele demônio voltou para dentro da mata. Meu tio ameaçou a ir para a margem, porém meu pai não deixou. Estava muito escuro e seríamos presas fáceis para aquela fera. Eu sabia que aquilo era um lobisomem, não tinha outra explicação. E mesmo morrendo de frio, ficamos naquela água até começar a clarear o dia. E aí sim, saímos e fomos embora. Nunca mais me esqueci dessa noite, a noite em que vi um lobisomem. Muito obrigado por contarem a minha história, me dando essa oportunidade, e uma boa noite.